Por fim, chegamos ao terceiro Pod-Lu, então o terceiro episódio dessa série de evolução para a AV1. Então agora a gente fala um pouquinho de algumas características de divisão da seleção natural. Então, vamos pensar inicialmente que existem algumas condições que demonstram que a população ela vai, na verdade, se transformando e algumas situações elas alimentam esse processo, aumentam também. Por que as populações elas acabam se modificando? Porque algumas situações ambientais vão interferindo nesse processo. Uma delas, a gente percebe que é o aumento populacional. Então aí eu até conversei com você sobre a teoria malthusiana, que aí quanto mais a população cresce, mais a gente tem que aumentar a produção de alimentos, e aí isso tudo vai ocasionando algumas catástrofes. A partir desse processo é que Charles Darwin também começou a entender um pouquinho esse processo de seleção natural. E a partir disso, lá na Ilha de Galápagos, quando ele foi estudar os tentilhões, ele começou a observar algumas características dentro de algumas ilhas, que a seleção ela tinha alguns pontos específicos de separação. Então aí a gente tem alguns tipos de seleção natural. Então a gente viu a seleção sexual, mas acho que eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre ela, porque a gente também tem a seleção artificial, que é o que eu falei com vocês também, que é quando nós selecionamos algumas características a partir do cruzamento, é claro, lembrando que não existe mutação dirigida, algo que foi cobrado para vocês no último exercício, não existe, mas a artificial é quando eu vou selecionando alguma característica naquele indivíduo e vou fazendo o cruzamento com outro indivíduo que tem a mesma característica. Tanto que é o que a gente conversou, por exemplo, sobre as raças de cachorro, raças de cavalo, raças de equinos, de bovinos. Então, isso acontece no processo de seleção artificial. Então, quando a gente fala da seleção natural, a gente tem três processos. A direcional, que é quando eu vou direcionar a estrutura para um lado extremo da população, ou para o homozigótico dominante, ou para o homozigótico recessivo. Então, nesse caso, um dos extremos ele vai ser favorecido. Então, tanto que foi até o exercício que foi cobrado. Quando uma mutação rara acontece e aí essa população aumenta. Então, nesse caso, a gente percebeu que essa mutação rara era um processo homozigótico recessivo, porque é uma mutação e é rara, então ela não é normal de se acontecer na população. Se fosse normal, tanto os homozigóticos dominantes quanto os heterozigóticos teriam essa característica. Então, aí lembrando um pouquinho dos conceitos de genética. Então, aí nesse caso, a gente teria uma característica de seleção direcional. E aí, quando a gente fala da estabilizadora, olha, o nome já fala, ela estabiliza. Se ela estabiliza, quer dizer que eu tenho uma população onde os dois alelos, eles são privilegiados, tanto o alelo homozigótico dominante, desculpa, tanto o alelo dominante quanto o alelo recessivo. Então, nesse caso aí, eu vou ter a formação do heterozigótico. Então, a população com maior número de indivíduos vai ser aquela que vai ter os dois tipos de alelos e é uma população heterozigótica. Já quando a gente fala na seleção natural disruptiva, olha, ela disruptura, ela tem uma ruptura. Se ela tem uma ruptura, quer dizer que tem algo que desestabiliza a população. Se desestabiliza, quer dizer que eu tenho extremos. Então, eu vou ter tanto homozigótico dominante quanto homozigótico recessivo. E a população intermediária ela é eliminada. E a partir dessa seleção natural disruptiva, é super importante de lembrar isso. É a partir daí que começa a acontecer o processo de especiação. Duas populações com características totalmente diferentes, elas acabam se distanciando. E esse distanciamento pode, na verdade, que gera um distanciamento geográfico, pode persistir e gerar uma seleção alopátrica, que é a que a gente viu também no exercício, que gera, então, o isolamento reprodutivo. Aí as duas populações elas não se encontram mais. E aí, outro processo dentro da seleção que interfere é a seleção sexual. Então, as fêmeas, elas selecionam o parceiro, não só as fêmeas, mas a maioria das vezes é a fêmea que seleciona a capacidade ou as características daquele ser vivo, que é uma capacidade que ela gostaria de passar para os seus descendentes. Isso tudo acontece pelo dimorfismo sexual, que são as características diferentes entre machos e fêmeas. Então, a maioria das vezes a gente percebe que o macho ele vai ter alguma característica mais vistosa,
Como, por exemplo, a gente sempre cita o pavão, porque é ele que tem aquela cauda gigantesca. E aí vocês viram até no vídeo, tanto que lembrando, o vídeo está disponível para vocês lá no Google Classroom. Assistam, para vocês conseguirem entender um pouquinho mais do Tinder da natureza, tá bom? Aí outra situação, vem os processos de especiação, lembrando que o acúmulo de características vai formando essas variações de uma população. A gente vai ver na próxima matéria que esse acúmulo ele tem um nome específico. E aí, lembrando do conceito biológico de espécie, seres vivos que cruzam naturalmente entre si, possuem características anatômicas fisiológicas embrionárias semelhantes e quando eles cruzam, eles geram descendentes acima da terceira geração. Tanto que a gente conversou sobre cachorros e lobos, ok? E aí, quando a gente fala mesmo nesse processo de especiação, vocês precisam, de uma forma completa, lembrar que existem linhagens. E essa especiação que a gente fala da especiação alopátrica, ela é baseada principalmente no meio de adaptação. Então, a adaptação ela é um processo importante em entender como as características elas acontecem. Lembrando, a biogeografia também ela indica um processo importante de uma evidência de evolução e que demonstra uma formação do tipo de seleção que pode acontecer. Ok? Espero que vocês se deem muito bem na prova. Ouçam essa linda voz de seda, durmam com essa voz, escutando até quinta-feira para que vocês tenham uma boa prova. Mas lembrando, essa boa prova ela é baseada em o que vocês vão fazer para ter a boa prova, tá? Não é sorte. É sempre o que você vai fazer. Então tá, tchauzinho para vocês.